Akshasrak parashum gadeshu kulisham padmam dhanuh kundikam dandam shaktimasim chacharma jalajam dhantam surabhajanam shugam pasha sudarshane cha dhadhati astaih prasananam Sirve sarvamardini nyamaha lakshmi sarojastitham. Bom, eu compartilhei com vocês aquela aula de introdução ao Tantra Shaiva Shakta em 4 partes, em que tivemos a oportunidade de ver juntos ali diversos temas relevantes. Primeiro começamos a definição do Tantra, depois a exposição do Samaya, as formas a base, né, do Tantra Shaiva e do Tantra Shakta, associados respectivamente o Siddhanta Agama, né, o Shaiva Siddhanta, e ao Devi Mahatmya. Em seguida, na terceira aula, vimos as bases do Kaula Tantra em geral, o aspecto mais esotérico do Tantra Shaiva Shakta, seus princípios gerais de prática e também na sua visão, na filosofia, né, que fundamenta a sua prática. Por fim, na quarta parte, nós analisamos as diversas formas de kaulismo, as diversas linhagens do Kaula Tantra, e também nós vimos a forma agregada de todas as tradições cáulicas no Sarvanaya, né, o Tantra Nepali, ao qual nossa linhagem está afiliada, né? E ao final eu convidei perguntas, né, da parte das pessoas que assistiram à aula, e eu recebi uma série de perguntas. Eu vou passar por elas agora e oferecer uma humilde resposta, né? Na primeira pergunta foi dito o seguinte: na sua apresentação sobre o Tantra, você fala das disciplinas rituais, yógicas e sapienciais ou filosóficas que compõem, né, o Tantra. Mas e quanto à devoção? Qual é o lugar da devoção no Tantra? Essa é uma questão que emerge muitas vezes quando nós somos introduzidos às disciplinas espirituais hindus, pensando a devoção como um yoga à parte dos demais, como o Bhakti Yoga, que é uma coisa diferente de outros yogas, de outras disciplinas espirituais. E daí, uma vez que você divide devoção e essas outras disciplinas, emerge a questão de como relacioná-las entre si e assim por diante. Quando, na verdade, seguindo o modelo dos Vedas e dos Tantras, Bhakti não é uma disciplina à parte das demais. Ela é, na verdade, o espírito com o qual todas essas disciplinas são realizadas e aquilo que, de certo modo, está sendo cultivado através de todas essas disciplinas. Então, no Veda, você tem, a tradução fala de a karma, upasana, jnana, em que a karma são as disciplinas rituais propriamente ditas, upasana são certas disciplinas meditativas imaginativas e jnana é a disciplina sapiencial, do insight direto sobre a realidade. À medida em que todas essas 3 disciplinas são formas de adoração, são formas de manter a atenção sobre a divindade, de voltar-se à divindade, de entregar-se à divindade, de reconhecer a divindade, de adorá-la, né? Todas as 3 são devocionais. Então, e da mesma forma nos tantras, você tem ali as disciplinas de conduta, rito, yoga e sabedoria. Todas elas são devocionais. Todas elas estão centradas na divindade. Todas elas são formas de cultivo da nossa atenção ao divino, e todas elas são adoração. Então não existe uma disciplina à parte para a devoção. Todas as disciplinas espirituais do Tantra são devocionais, exceto quando nós as realizamos motivados pelo desejo. Então, na verdade, quando nós fazemos rituais e práticas yogicas a fim de adquirir uma bênção instrumental para outros fins, esse tipo de prática não é devocional. Mas é devocional toda a prática em que nós realizamos para disciplinas rituais, yogicas e sapienciais com a finalidade única de sakshatkara, o encontro direto com o divino. Então, sempre que essa é a finalidade da prática, a prática é devocional. Outra questão que emerge é que
algumas tradições, principalmente Vaishnava, vão algumas vezes pensar, enfatizar, ensinar que só é devocional a disciplina que está centrada numa forma de amor relacional com a divindade, pensada como completamente separada de si e dotada de uma forma antropomórfica eterna. Então, uma vez que você, por exemplo, tira a forma antropomórfica do jogo, já deixa de ser devocional, já é uma devoção com traços de impureza, eles diriam. Pois para nós não é assim que funciona, na verdade, né? Então, assim, todas essas três disciplinas, rituais, yogicas e sapienciais, elas são centradas sobre a divindade. E o fato é que a divindade se manifesta de formas diferentes para poder servir de sustento, de base, de foco para cada uma dessas disciplinas. Então, na disciplina ritual, a divindade se corporifica sob a forma do murti, a estátua a qual nós fazemos oferendas, e que é igual também à imagem que nós visualizamos. Então, essa seria ali de fato a forma antropomórfica da divindade que pode ser visualizada e, portanto, reproduzida, né, através de esculturas ou pinturas, assim por diante. Então, isso é uma forma da divindade que ela assume ali nesse contexto. E também o seu mantra é uma forma da divindade, e o seu yantra, o seu mandala é uma forma da divindade. E através dessas três formas da divindade, a antropomórfica, a sonora, do som, e a geométrica, estão fundamentadas todas as disciplinas rituais e yogicas. E nós poderíamos acrescentar aí os mudras, que são realizados na adoração ritual tântrica, que estão relacionados às armas que a divindade aparece como segurando na sua forma visualizada antropomórfica. E assim por diante. As várias formas de disciplinas corporificadas que constituem ritual externo, e também o yoga interno, com todos os processos de visualização de chakras, como eu comentei anteriormente, é um processo que, na verdade, é uma meditação em que nós instalamos diversas mantras e formas divinas e yantras, né, formas geométricas, ao longo do nosso corpo e meditamos sobre elas e visualizamos a nossa força vital fundamental ascendendo através delas e num processo às vezes de dissolução, quando a força vital está subindo, nós estamos visualizando essas várias divindades dissolvendo-se uma nas outras e depois retornando à forma de Shiva. Mas também no Shrishtikrama, na sequência da manifestação, nós vemos essas formas sendo manifestas à medida que a força vital descende. Então, todas essas práticas são devocionais, todas elas são formas de adoração ao divino. O divino tal qual manifesto no contexto ritual, o divino tal qual manifesto no contexto do nosso próprio corpo, do nosso próprio corpo sutil e grosseiro, né? A nossa própria psique. E por fim, as disciplinas sapienciais ou filosóficas também são uma forma de adoração à divindade. Primeiro, no sentido mais básico do termo, quando nós refletimos sobre o divino através dos ensinamentos filosófico-teológicos, dos textos sagrados e dos mestres que os comentam, isso é uma adoração sapiencial da divindade, é uma forma de yagna, é o jnana yagna, é o ritual, é o sacrifício do conhecimento. Então, isso também é uma forma de adoração. E também, mesmo naquela disciplina sapiencial que é da natureza do insight direto, na forma do puro si mesmo, né, da pura consciência e tudo, essas descrições abstratas do si mesmo, de Brahman, da pura consciência, todas essas disciplinas de sabedoria que envolvem um insight direto sobre essa realidade descrita nesses termos abstratos, também é uma forma de adoração, porque aqui nós concebemos que, embora a divindade assuma nome e forma, que se corporifique e assim se torne acessível para a adoração ritual e yógica, que a adoração yógica aqui sendo upasana, sendo formas de meditação imaginativa, né? A forma inata, intrínseca, essencial da divindade não tem forma. Na verdade, se manifesta apenas como a consciência, como o fundamento da consciência de qualquer sujeito empírico, né? Então, isso porque a forma intrínseca da divindade é fundamentalmente autoconsciência, é o que faz com que ela seja capaz de se manifestar imaginativamente sob uma forma visualizável, sob a forma de mantra, sob a forma de uma mandala. Então,
todas essas formas possíveis que a divindade assume são permeadas e são fundamentadas na autoconsciência da divindade, que é o seu coração, que é o seu si mesmo. E esse si mesmo, essa pura consciência que não pode ser objetificada, que eu não posso apontar, não posso visualizar, não posso pensá-la ou dizê-la, porque ela é aquilo através do qual o pensamento e a palavra acontecem, essa forma fundamental da divindade, por ser puramente da natureza do si e não de um objeto, não de um outro que pode ser visto como um outro, eu não posso contemplá-la como um outro, eu não posso me ver como um contemplador e a divindade ali como um outro e de alguma forma aprendê-la enquanto puro si, enquanto pura consciência. Sempre que eu estou visualizando a divindade como um outro, eu preciso de visualizá-la através de nome e forma. Isso são as formas corporificadas da divindade. Mas quando ela assume a forma da pura consciência, que é a sua forma inata, eu não consigo contemplá-la como um outro à parte de mim que a contempla. E então, nesse ponto, contemplar a divindade enquanto pura consciência significa necessariamente romper a divisão sujeito-objeto. E é nesse ponto em que ela se revela como o próprio si do praticante. Então, mesmo essa disciplina dita não dual, né, da natureza do puro insight, também é uma forma de adoração. Então, portanto, é devoção para nós. É uma forma de adoração, uma forma de yagna também, de oferenda. Então, o que importa na definição de bhakti é que bhakti, a devoção, na verdade, adoração. Então, tudo que o tântrico faz são formas de adoração à divindade. E você tem adoração desejosa, manchada pelo desejo, por assim dizer, em que você adora a divindade com finalidades extrínsecas, ou a adoração pura, em que você adora a divindade enquanto um fim em si mesmo. E é o que geralmente as traduções chamam de bhakti propriamente dito, né? A bhakti pura. Então, todas as disciplinas tântricas elas são bhakti. Na segunda pergunta foi dito o seguinte: você poderia me esclarecer melhor a respeito da natureza da relação entre Shiva e Shakti? Ao longo da aula, pude contemplá-la como se formasse uma dança de alternância entre eles, de modo que eles alternam entre si a posição de ser o centro de tudo e o próprio todo. Bom, quer dizer, uma hora Shiva é o centro de tudo e é o todo, outra hora Shakti é isso, né? O fato é o seguinte, esse tipo de alternância entre divindades diferentes assumindo a posição de ser o supremo, de ser o absoluto, né? Na verdade é um tema antigo no hinduísmo como um todo, desde os Vedas até os Puranas. E evidentemente também nos Tantra. Então, eu poderia tratar isso de forma muito mais ampla, mas eu vou me restringir aqui dentro do contexto do Tantra Shaiva Shakta, né? E o fato é o seguinte, que no Tantra Shaiva Shakta, Shiva e Shakti, na verdade, não são duas coisas diferentes. São duas formas de descrever a mesma coisa. Então, é uma só a realidade suprema para o Tantra Shaiva Shakti. Que é aquilo que nós podemos tentar visualizar como uma fusão de Shiva e Shakti. Essa fusão é o que é descrito como Parama Shiva, como aquilo que está além de todos os tattvas, de todos os princípios que constituem o mundo, inclusive além de Shiva e de Shakti. Então, se você pega o esquema que eu apresentei na terceira parte da aula, né, sobre os tattvas, a manifestação do universo ali, os dois primeiros tattvas formando um par é Shiva e Shakti, que vão ser descritos como Prakasha, a luz da consciência, e Vimarsha, o aspecto reflexivo da consciência, o modo como a consciência olha para si mesma. Então, esse olhar da consciência para si é Shakti. E a luminosidade da consciência em si é Shiva. Então, essa divisão de Prakasha e Vimarsha, na verdade, ela própria essa divisão de Shiva e Shakti, em que nós descrevemos como se houvesse um par, nós descrevemos uma bipolaridade, uma polaridade complementar ali de Shiva e de Shakti, da luminosidade, reflexividade, mas essa é uma forma dualista de aprender essa realidade. Essa forma dualista de aprender a realidade é interessante e relevante dentro
dos tattvas, dentro dos mundos manifestos, porque é a partir da relação entre esse par que todas as coisas vão se manifestar e ser constituídas. Mas, em si mesmo, essa realidade não é divisível, não é discernível em termos de Shiva e Shakti. Ela é a pura, plena fusão disso que a gente aprende como sendo uma polaridade. Então, em realidade, não há essa polaridade. Em realidade, a verdade, a realidade mesmo, não se descreve em termos dessa divisão. Então, é a mesma realidade que ora nós escrevemos como Shiva, ora nós escrevemos como Shakti, e a mesma realidade que ora nós descrevemos como luz da consciência, e ora descrevemos como a reflexividade da consciência. Então, esse é o primeiro ponto aqui nessa resposta. Mas uma vez nós discernimos esses dois princípios, isso é importante para a nossa prática, porque os mantras de Shiva, os mantras de Shakti são diferentes, as visualizações são diferentes, então esses dois princípios assumem formas, né, diversas ali. Passa a ser relevante o fato de haver essa distinção. Mas essa distinção é uma polarização dentro de uma só realidade. Mesmo quando nós as distinguimos, na verdade, dois polos dentro de uma só realidade. Então, sempre, mesmo aqui distinguindo Shiva e Shakti, nós estamos falando de uma só coisa, nesse sentido, né? Com uma distinção interna numa só realidade. E essa distinção interna, ela de fato assume formas diferentes de ênfase. Então, sempre que alguém adora Shiva, ele está adorando Shakti também. Mas ele está adorando a Shakti como implícita dentro de Shiva, ou contida em Shiva. E sempre que alguém está adorando a Shakti, ele também está adorando Shiva. Mas ele adora Shiva implícito dentro da Shakti. E de fato há uma dança de alternância nessas respectivas predominâncias. Então, nesse sentido, quando você vê um Shiva Linga, por exemplo, aquela forma anicônica de Shiva, em que você tem uma base ali, que é a Yoni, né, e o Linga. Ali o Shiva Linga, ele próprio já é, na verdade, uma apresentação da fusão de Shiva e Shakti, em que a coluna é Shiva e a base é Shakti, né, é o seu útero. Mas a própria forma do Shiva Linga é a Shakti também, porque é aquilo que dá uma forma a Shiva, porque Shiva é apresentado ali nessa contemplação Shaiva como não tendo forma, como sendo Nishkala. E é a Shakti que dá forma a Shiva sob a forma dessa coluna de luz e a sua base. E é a Shakti que dá forma a Shiva quando Shiva assume a forma das suas 5 faces, é o seu corpo mântrico de 5 faces. Então tudo isso na verdade é a Shakti. E mesmo a forma de Shiva que não tem forma também é a Shakti, assumindo a forma da não forma. Porque a Shakti é o olhar que Shiva tem para si. E Shiva pode ver-se a si mesmo como vazio de toda forma, e essa é a sua forma suprema. Ou pode ver a si mesmo como sob a forma daqueles 5 mantras, sob a forma de um corpo mântrico, né? Ou então pode ver a si mesmo na forma intermediária entre esses dois, que é a forma da não forma, que é o Shiva Linga. Então é a Shakti que constitui Shiva, ora como Sadashiva com 5 faces, ora como o Linga, ora como Paramashiva sem forma. Então em todas essas contemplações de Shiva, a Shakti é que está presente. Mas da mesma forma, quando você contempla a Shakti e a Shiva, que você está contemplando também. Todas as mandalas das deusas, das Shaktis, né? Elas são redondas, elas têm um centro. Esse centro, na verdade, é o Shiva Linga. As mandalas, na verdade, é como se você estivesse olhando o Shiva Linga de cima, as mandalas Shaktas. Em que aquela base, que é o Yoni, é a forma arredondada da mandala da deusa. E o centro da mandala, o Bindu, é a coluna de luz, que é o Shiva Linga. Então, sempre que você está contemplando as mandalas da Shakti, você está contemplando o Shiva Linga também, que está implícito dentro da mandala da Shakti. E da mesma forma, o próprio espaço em que toda aquela mandala Shakta se desdobra também é compreendido como Paramashiva. E toda vez que você contempla a Shakti no Tantra, você a contempla sob a base de Shiva.
em que você vê sempre a Shakti sentada em cima de Shiva ou apoiada de alguma forma sobre Shiva. Então, de fato, há uma alternância aqui, em que quando você contempla Shiva, a Shakti é a base sobre a qual você vê Shiva. E quando você contempla a Shakti, o Shiva é a base sobre a qual você vê Shakti. Então há uma dança de alternância de fato. E o fato é que toda essa contemplação de Shiva e de Shakti, em termos do seu símbolo base, remonta a certos upasanas nas Upanishads, em que nós contemplamos Brahman como o espaço e em que nós contemplamos Brahman como o prana. Então Shiva é o absoluto enquanto espaço. O que quer dizer espaço aqui? Espaço é aquilo no qual qualquer coisa pode aparecer. Isso é a luz. Eu comentei em uma das aulas que Akasha, o termo para espaço, tem a mesma raiz que Prakasha, que é o termo para luz. Então, Akasha é espaço enquanto espaço luminoso. Então, porque luz é aquilo no qual as coisas aparecem, o espaço também é aquilo no qual as coisas aparecem. Então, Shiva é o espaço luminoso no qual os fenômenos aparecem. Então, Shiva é o espaço. E Shakti é o prana, é a energia. É o prana que vitaliza esse espaço. É o prana que se manifesta quando você tem espaço. Né? E que é um prana que, contido nesse espaço, é quieto como o espaço é quieto. Mas, movendo-se no espaço, gera o movimento, a vibração e a manifestação dos fenômenos no espaço. Então, a Shakti é o prana tanto no seu estado quiescente quanto no seu estado móvel. E nesse sentido ela é spanda, porque spanda é o prana. Spanda, pulsação, é o prana. Então, Shiva e Shakti é o espaço e a vida contida nesse espaço. E aqui a consciência que está sendo pensada como sendo ora espaço e ora energia. Quando você quer contemplar o espaço, a energia é o meio para você entrar no espaço. É através da energia que você acessa o espaço. Mas quando você quer contemplar a energia, o espaço é o meio. Porque o espaço é aquilo que vai servir como a base sobre a qual a energia pode se manifestar. Isso, yogicamente falando, meditativamente falando, significa que é através da energia, através do prana, que eu adentro o estado da consciência sem construtos mentais. Nirvikalpa, que é Shiva. Então é através da introversão da energia, que está manifesta através do sentido, através da mente, através do alento vital, é através da introversão dessa energia, através da aquietação dessa energia que eu adentro no espaço luminoso que é Shiva. E por outro lado, quando eu quero acessar a Shakti, quando eu quero contemplar essa energia em si como centro da minha contemplação, da minha adoração, aquele espaço luminoso, aquele espaço da consciência sem construtos mentais, que é Shiva, é a base para a minha contemplação de Shakti. Porque aqui a Shakti é energia, mas ela não é a energia que é caótica, que não tem uma base. É uma energia, na verdade, que se manifesta naquele estado silencioso que é Shiva. Então, aquele silêncio nirvikalpa, o estado da consciência que não tem construtos mentais, é naquele estado que essa energia realmente se mostra. Então, ela é a energia que emana desse espaço, ela é o som que emana do silêncio, e assim por diante. Então, ela é a energia que emana da quietude. Então, é sob a base dessa quietude que nós vamos ter a revelação da Shakti. Aquele que não tem... É como se nessa contemplação Shiva fosse o corpo que serve de sustentáculo para receber a Shakti. Você não tem o corpo do silêncio, da quietude, da consciência de Shiva, você não sustém a Shakti, ela não se manifesta, ela não se mantém. Você não é capaz de recebê-la, porque aqui Shiva é o receptáculo no qual a Shakti pode se manifestar. Então, dependendo do foco, ou Shiva é o centro e a Shakti é o meio para Shiva, ou a Shakti é o centro e Shiva é o meio para Shiva, ou para Shakti, né? Ou um é o suporte para o outro, um é o meio para o outro.
de fato é assim que funciona, essa é a dança da alternância entre eles, né? E nós temos no Kama Kala Vilasa, que é um texto da tradição Srividya, uma bela contemplação sobre essa relação de alternância em que um entrando sobre o outro assume a forma um do outro, então e isso gera a pulsação da consciência, o spanda, né? Então você tem aqui o livro A Doutrina da Vibração, de Mark Ditskovsky, expondo a doutrina do spanda, da pulsação da consciência. E na página 102, no capítulo chamado Shiva e Shakti, em que que é o capítulo 4, ele cita, né, o Kama Kala Vilasa. E ele explica como nesse texto a natureza infinita é simbolizada como dois pontos transdimensionais da consciência absoluta, em que um ponto é branco e outro vermelho. Então Shiva é o ponto branco, a Shakti é o ponto vermelho. Só que ambos esses pontos expandem e contraem. Então quando o Shiva branco se expande e penetra a Shakti vermelha, o resultado é a criação do universo, e a transformação de Shiva em Shakti e a transformação de Shakti em Shiva. Shiva agora se torna vermelho, se torna o Shiva vermelho, e age como a realidade suprema e o fundamento transcendente da Shakti branca, que é o universo manifesto. Por outro lado, quando o Shiva vermelho penetra a Shakti branca, o Shiva, o resultado é que o Shiva branco remove-se da Shakti vermelha. Essa fase da sua pulsação marca o momento da transcendência e da absorção do universo. A Shakti branca é retransformada no Shiva branco e o Shiva vermelho na Shakti vermelha. Então a Shakti emerge em Shiva como a consciência introvertida que ele tem de si mesmo, como a consciência do eu transcendental. E assim eles alternam. Então o ponto aqui parece muito abstrato e difícil, de fato é difícil, mas o ponto é que quando a consciência se dirige para a manifestação, Shiva se torna a base sobre a qual está a Shakti como toda a manifestação de todos os tattvas, né? De Shiva até a Terra. Então todos os tattvas que formam aquela cosmologia tântrica agora estão manifestas sob a base de Shiva, como o fundamento dessa manifestação toda. E essa manifestação é a Shakti. Então aqui a Shakti aparece dominante, né? Mas na introversão da consciência, em que essa manifestação cósmica toda é reabsorvida na consciência, a Shakti agora aparece imersa em Shiva. E a Shakti agora, imersa em Shiva, é a própria consciência de si que ele possui, a sua consciência de eu, né? A sua consciência eu sou. Então é que a Shakti está contida dentro de Shiva. Então essa alternância acontece dessa forma. Então Shiva ou é o estado supremo ou a base para o estado manifesto, e a Shakti ou é o estado manifesto em si ou é a própria reflexividade da consciência suprema de Shiva, nesse sentido o coração dele, né? A sua essência mais profunda. Então essa alternância que na verdade de fato é descrita, né, ao longo de todos os tantras e as diversas contemplações de Shiva e de Shakti, né? Então, nas traduções cáulicas, né, do tantrismo Shaiva Shakta, ora você considera Shiva como superior, ora você considera Shakti como superior, mas na verdade toda essa alternância ocorre porque em última instância eles não são realidades à parte, eles são uma só realidade, né, descrita de duas formas. A terceira pergunta diz o seguinte: na segunda parte da aula você menciona as práticas tântricas associadas à deusa Durga e ao texto Devi Mahatmya. Essas disciplinas fazem parte de algum Amnaya específico? Se sim, qual? Então, Amnaya são, na verdade, como eu defini, são as correntes de transmissão do Kaula Tantra. E aqui, a tradição tântrica da deusa Durga, do Devi Mahatmya, não é ainda uma transmissão Kaula. Ela é Samaya, ela é a base para todas as transmissões cáulicas. Então, as diferentes formas da deusa no Devi Mahatmya, nas diversas transmissões cáulicas, ela assume a forma da deusa suprema e como consorte de Shiva, enquanto que no Devi Mahatmya essas várias formas da deusa são independentes de qualquer consorte, né? Então, nesse sentido, essas práticas tântricas associadas à deusa Durga e ao Devi Mahatmya não são um Amnaya. Eles são a base para todos os Amnayas, né, por assim dizer. No entanto, eu também comentei que essas disciplinas tântricas associadas ao Devi Mahatmya
elas formam diferentes liturgias tântricas, né? Bhadrakali Kalpa, Katyayani Kalpa e Ugrachandi Kalpa. Que essas três liturgias tântricas são fundidas na tradição tântrica Nepali, em que ela é conhecida como Trishakti Chamunda. Então, Trishakti Chamunda é a união das três liturgias tântricas associadas a Durga e ao Devi Mahatma. Essas três liturgias tântricas é que realmente formam a profundidade esotérica, né, da prática do Devi Mahatma. E elas são práticas profundamente esotéricas. No entanto, em diferentes linhagens dentro do Sarvanaya Tantra, o Trishakti Chamunda, essa tradição tântrica de Durga, vai ser considerada dentro de um Amnaya ou outro. Então, por exemplo, você pode integrar Trishakti Chamunda dentro do Uttaramnaya, da tradição de Guhyakali. Então, dentro da tradição de Guhyakali estão contidas essas liturgias tântricas de Durga, né? Mas você também pode integrar Trishakti Chamunda dentro de Paschimamnaya, na tradição de Kubdika. Então, você pode integrar essas práticas dentro de um Amnaya ou outro, né? Ou o Amnaya de Kali ou no Amnaya de Kubdika. No entanto, também existem algumas linhagens do Sarvamnaya que consideram o Trishakti Chamunda como um Amnaya à parte. Porque eu apresentei aqui o Sarvamnaya para vocês na quarta aula como formado de 6 Amnayas, de 6 correntes, de 6 transmissões sagradas, né? No modelo do Sarvamnaya, que tem 8 transmissões sagradas, o Trishakti Chamunda, essas 3 liturgias tântricas de Durga, formam um Amnaya à parte chamado Upamnaya. Upamnaya é o Amnaya auxiliar, aquele que auxilia a manifestação dos demais. Mas também você tem uma forma do Sarvamnaya que tem 10 Amnayas. E nessa forma de 10 Amnayas, cada uma dessas 3 liturgias de Durga forma um Amnaya à parte. Que seriam os Amnayas ali das direções intermediárias, né? Noroeste, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, né? E daí, cada um dessas 3 liturgias forma um Amnaya diferente. E a quarta direção seria a síntese dos 3, né? Então, na verdade, você tem formas litúrgicas diferentes de organizar as diferentes práticas tântricas dentro do Sarvamnaya. E dependendo de como você organiza, os mantras da deusa Durga, do Devi Mahatma e as divindades que estão associadas a ela, as suas liturgias, vão ser associados com um Amnaya ou outro, mas no modo como eu apresentei, ele não constitui nenhum Amnaya, ele é o Samaya. Ele é a fundação, a base a partir da qual os Amnayas vão se manifestar, o que é algo que está em consonância com o conceito de Upamnaya, com o Amnaya auxiliar, né? Então é isso. A quarta pergunta diz: o Sarvamnaya foi apresentado como a forma agregada de todas as tradições tântricas Shaiva Shaktas e como um sistema de krama, de iniciação sequencial, em que você recebe uma iniciação depois da outra. Há uma ordem específica para essa sequência? Eu não sei dizer no Sarvamnaya como um todo, porque tem várias linhagens diferentes dentro do Sarvamnaya que se organizam de formas ligeiramente distintas. Embora todas essas tradições, todos esses mantras e práticas estejam inclusos em todas as linhagens do Sarvamnaya, elas são organizadas de modos distintos, como eu acabei de comentar, por exemplo, na variação de 6 Amnayas, 8 Amnayas, 10 Amnayas, né? Mas, de todo modo, na nossa linhagem, aparentemente há de fato uma sequência específica que o Acharya comentou em 2 aparições públicas dele, então eu vou seguir o que ele falou nessas aparições públicas. Em princípio, depois que um praticante completa a sadhana do Samaya, das disciplinas introdutórias do Tantra, que seriam ali as disciplinas do Shaiva Siddhanta e do Devi Mahatmya, ele poderia adentrar em qualquer um desses anais, em qualquer uma dessas tradições, como a tradição do seu Ishtadevata, da sua divindade preferida. E ali, aquele praticante pode passar o resto da sua vida e atingir todos os frutos espirituais possíveis, né? Ele não precisa passar por todas as iniciações do Sarvanaya. É isso que eu tinha comentado na última aula. Então, a princípio, o sadhaka pode terminar a sadhana do Samaya e adentrar qualquer um desses anais. Pode entrar no Srividya, no Trika, no Kalikrama ou em tradição de Kubdika. No entanto, na realidade não funciona assim. Por quê?
Algumas dessas traduções são mais complexas do que outras. E algumas são mais perigosas do que outras. Então, por isso, há uma sequência específica dentro desses anais, que o Acharya comenta em 2 aparições públicas da seguinte forma. Uma dessas aparições públicas foi num satsanga que ele deu ao nosso grupo brasileiro, em que alguém fez essa pergunta para ele, e ele falou, depois do Samaya, né, das práticas iniciais, você pode ou entrar no Trika ou na tradição Shrividya. Então, o Trika, da deusa Pará, ou Shrividya, da deusa Tripura Sundari, que são 2 deusas benéficas, pacíficas, tranquilas. Então, você precisa primeiro cumprir as disciplinas do Trika ou Shrividya antes de entrar nas disciplinas de Kali ou de Kubdika, que são divindades mais ferozes, por assim dizer, mais intensas. Essas divindades, Kali e Kubdika, também formam sistemas tântricos que o Acharya comentou serem mais complexos. Então, alguém perguntou para ele nesse satsanga qual que é a tradição mais complexa dentro do Sarvanaya. Ele falou que era o Uttaramnaya, a tradição de Kali. Ele falou que ela era a tradição mais complexa e difícil de aprender e de praticar. E Kubdika logo depois. Então, Trika e Shrividya são tradições mais acessíveis nesse sentido, tanto porque são mais fáceis de aprender, quanto porque as suas respectivas divindades são mais pacíficas, né? No entanto, ele apresentou Trika e Shrividya como opções de entrada, né, no Kaula. Mas na outra apresentação pública que ele fez para os alunos da Universidade de Stanford a respeito do Sarvanaya, ele apresentou a sequência começando com o Shrividya. Primeiro as iniciações do Shrividya, depois o Trika, e depois a tradição de Gurya Kali, e depois a tradição de Kubdika. Então essa foi a ordem que ele apresentou os Anayas naquela apresentação aos alunos de Stanford. E nesse sentido, vale observar que mesmo dentro de cada uma dessas tradições há vários níveis de iniciação. Então, dentro do Shrividya, no Sarvanaya, há 7 níveis de iniciação. Ele menciona lá brevemente, então, que eu acredito que esses níveis sejam Pará, Bala Tripura Sundari, Panchadashi, Shodashi, Maha Shodashi, Nirvana Sundari e Maha Nirvana Sundari. Então, essas são essa é a sequência das 7 níveis de iniciação dentro do Shrividya no Sarvanaya. O Trika também, possivelmente, tem seus níveis de iniciação. E a tradição de Gurya Kali tem vários níveis de iniciação. É uma tradição longa, por assim dizer, em que você começa fazendo várias sadhanas, várias iniciações na sadhana de Siddhi Lakshmi, que aparece como a consorte de Narasimha, que é o seu Bhairava, né? E depois você entra em várias iniciações de Kali, e culminando ali na completude da mandala da tradição de Gurya Kali. E por fim, a tradição de Kubdika também imagino que tenha diferentes níveis de iniciação, pelo menos uns 6. Né? Então, realmente é um sistema com múltiplas iniciações. E fora as outras, além dessas 4, né? Que é aquela do Urdhvanaya, que sintetiza todas elas em Mahatripura Sundari, ou a do Yogini Kaula, né, que trabalha com as divindades budistas. Então, todas essas iniciações, elas estão contidas no Sarvanaya. Como que funciona essa passagem ao certo? Eu não sei, porque eu não passei por todas essas iniciações. Mas, aparentemente, há uma sequência, né? Só que essa sequência pode variar de acordo com o praticante. Então, para alguns praticantes, o Acharya conduziria primeiro, depois de completar a sadhana do Samaya, ao Trika ou Shrividya, e depois do Trika ou Shrividya, ou a tradição de Kali ou a de Kubdika. Então, diferentes ordens podem ser compostas por diferentes praticantes. Né? Outra pergunta foi feita, a 5ª pergunta. Ao final da primeira parte da aula, você menciona o Mahayoga, que é a forma composta dos 4 grandes yogas, o Mantra Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga e Raja Yoga. Onde posso saber mais sobre isso? Né? Porque numa pesquisa rápida sobre Mahayoga só me aparecem coisas sobre o budismo. De fato, tem um yoga tântrico budista que chama Mahayoga, né? Mas isso aqui é uma coisa diferente. Mahayoga que é a forma composta desses 4 yogas. Porque, na verdade, os tratados yogicos medievais, eles apresentam yoga como composto dessas quatro disciplinas, de mantra, prana, dissolução e do estado inato da consciência. Então, essas 4 disciplinas formariam os yogas, né? As formas diferentes de
a contemplação, de disciplina contemplativa. Onde que você vai ver o termo Mahayoga sendo utilizado? Em alguns textos yogicos medievais que falam desses 4 yogas. Por exemplo, as Yoga Upanishads. Né? Se você acessa a lista das 108 Upanishads, que é uma lista que, enfim, tem na verdade muito mais do que 108 Upanishads, né? Mas existe um cânone de 108 Upanishads, que é o mais comumente visto, né? Em que ali você tem as chamadas Yoga Upanishads. As Yoga Upanishads, algumas delas são mais antigas que o período medieval, algumas delas são medievais. As Yoga Upanishads medievais apresentam esse esquema de 4 yogas, Mantra, Hatha, Laya, Raja. Né? E em uma dessas Upanishads, ou algumas dessas Upanishads, o termo Mahayoga é utilizado para descrever essa sequência de 4 yogas. Né? Além das Yoga Upanishads, você precisa acessar toda a literatura do Hatha Yoga em geral. Então, por exemplo, o texto chamado Yoga Vidya. O texto Yoga Vidya apresenta essas 4 yogas em sequência e as chama de Mahayoga também. Né? Em toda a literatura do Hatha Yoga te leva à literatura da tradição Nata, que é uma literatura bastante ampla e que trabalha com essas 4 yogas de diversas formas. Né? Então, basicamente, você tem que acessar o Yoga Shastra. O Yoga Shastra, né, a ciência do yoga, e todos os tratados a respeito do yoga vão muito além, dentro do hinduísmo, do que meramente o Yoga Sutra de Patanjali e os seus comentários, que formam a base do Yoga Shastra, mas o Yoga Shastra vai além disso, porque tem muitos tratados depois no período medieval, né? E mesmo antes do período medieval, sobre yoga. E é ali que você vai ver Mantra Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga, Raja Yoga, e isso é o Mahayoga. Né? Então, na verdade, em outros termos, isso está espalhado numa ampla literatura. Não existe um livro sobre Mahayoga, existe uma ampla literatura sobre yoga em que o Mahayoga é descrito nas suas diversas fases. Né? A 6ª pergunta. Onde se encaixaria nesse quadro geral apresentado na aula o texto Shiva Sutras? Pois eu, no caso, apresento os Siddhanta Agamas, que são os Shaiva Agamas e os Raudra Agamas, como a base do Shaivismo. No entanto, o curso do Acharya Timalsina sobre os fundamentos do Shaivismo fala sobre os Shiva Sutras e não desses Agamas, né, dos Shaiva Agamas e Raudra Agamas. Primeira coisa, sobre o curso do Acharya Timalsina, sobre os fundamentos do Shaivismo, na verdade ele falou de 2 textos, o Shiva Gnana Bodha e o Shiva Sutras. Esses 2 textos foram escolhidos não porque eles sejam Agamas propriamente ditos, mas porque eles são textos que sintetizam a essência dos Agamas. O Shiva Gnana Bodha, que foi o primeiro texto que ele abordou, é na verdade um texto que tem como sua referência o Siddhanta Agamas. Isso que eu apresentei como sendo o Samaya do Tantra Shaiva, né? A base do Tantra Shaiva. Então, os Shaiva Agamas e os Raudra Agamas, né? ou Siddhanta Agamas. Então, Shiva Gnana Bodha apresenta a síntese destilada da essência da visão que fundamenta esses Agamas. Né? Então, é uma forma de você, em poucos sutras ali, contemplar a essência do Siddhanta, né? Da base do Tantra Shaiva. E os Shiva Sutras, na verdade, compilam a essência dos Bhairava Agamas, que são o que é o Tantra Shaiva Kaulika, né? Que está na 3ª parte da minha aula, quando eu estou falando de Kaula. Então, de fato, os Shiva Sutras aparentemente advêm dentro de uma linhagem do Svachanda Bhairava. Né? Então, essa forma chamada Svachanda Bhairava, que é aquela adorada no Svachanda Bhairava Tantra, ou Svachanda Tantra, parece ser a linhagem dentro da qual estava, né, os mestres ali que receberam a revelação dos Shiva Sutras, né, Vasugupta e os seus discípulos. Então, Shiva Sutras é um texto que condensa a essência dos Bhairava Agamas e que parece estar fundamentalmente alicerçado ali na tradição do Svachanda Bhairava. E nesse sentido também o Shiva Sutras ele vai servir de base para um outro texto que chama Spandakarikas. Foi escrito por Kalata, o discípulo de Vasugupta, aquele que recebeu o Shiva Sutra. O Spandakarikas, por sua vez, também está profundamente ali enraizado na disciplina do Svachanda Bhairava, né? Mas a filosofia do Spandakarikas vai servir como modelo, né, para a compreensão de toda a disciplina Shakta.
Então, nesse sentido, o fato de que Shiva Sutras e Spanda Karika são revelados juntos, mesmo na mesma linhagem, nos mostra a conexão profunda das disciplinas de Bhairava e as disciplinas da Shakti, que constituem, né, o Kaula Tantra. Então, o Shiva Sutra já está, portanto, não na primeira fase da minha apresentação, quando eu falo do Samaya, mas na segunda fase, quando eu falo do Kaula. Tanto é que foi nesse ponto da aula em que eu citei o Shiva Sutra, né? Então, na verdade, é isso. Em seguida, a sétima pergunta. Sobre o aspecto histórico-sociológico dessas tradições. De que forma elas chegaram até nós historicamente, sobrevivendo às diversas transformações na sociedade, ao avanço muçulmano, ao colonialismo britânico, etc. E mesmo no dito período de ouro do tantrismo, de que forma essas práticas eram ao mesmo tempo secretas e fomentadas pelos reis? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou começar pela última parte, sobre o período de ouro do tantrismo, quando o tantra realmente se tornou uma forma de espiritualidade dominante no subcontinente indiano e passou a ser patrocinado pelos reis, pelas diversas dinastias reais, né? E de fato, nesse contexto, o Tantra tanto é uma prática secreta quanto é uma prática fomentada pelos reis. Então, os reis eram iniciados no Tantra. Então, nós temos reinados tântricos, né, por assim dizer, e toda uma civilização constituída ali em termos tântricos, que é o que nós encontramos de forma mais clara e evidente no Nepal. Por quê? Esse período de ouro do tantrismo perdurou no Nepal até meados do século XX, praticamente. A dinastia real tântrica do Nepal foi até o final do século XX. Desde o século VIII até o século XX, o Nepal foi governado por reinados, né, e dinastias tântricas. Então, no Nepal, nós vemos como as dinastias monárquicas ali eram constituídas de reis iniciados pelo Tantra. Então, isso significa dizer que o sacerdote da realeza, aquele que é o guru da realeza, o conselheiro espiritual da realeza, aquele que realiza os ritos que sustentam espiritualmente a dinastia, eram os Rajogurus, né, que são chamados, ou os Purohitas. Eles eram mestres tântricos. E sob a influência desses mestres tântricos, esses reinos eles se constituem até geograficamente em formas de mandalas. Essas cidades, por exemplo, do Vale do Katmandu no Nepal, são mandalas, né? E assim por diante. Então, de fato, nós vemos os templos dispostos de formas mandálicas, né? O próprio poder real concebido em termos tântricos ali, né, na sociedade, assim por diante. E o fato é que, quando eu falo de uma civilização tântrica, eu me refiro ao fato de que, quando o Tantra está no seu apogeu, em qualquer momento histórico ou local geográfico, os reis são iniciados, os grandes sacerdotes são iniciados, os grandes artistas são iniciados em todos os tipos de arte, seja a dança, seja a literatura, a poesia, seja as artes visuais, seja os escultores que fazem estátuas, seja os arquitetos que desenham templos. Todas essas diversas artes, artes no sentido pleno do termo, ou arte sacerdotal, ou arte real, tudo isso é permeado pelo Tantra. E até mesmo os grandes scholars, né, estudiosos, filósofos, panditas, são também tântricos. Então, numa cultura tântrica em que um período de ouro do Tantra está estabelecido, o Tantra de fato constitui as diversas camadas dessa cultura, dessa civilização. Desde as camadas mais elevadas, onde estão os sacerdotes, os reis, até as camadas mais baixas, onde você tem ali as formas de Tantra praticadas pelas pessoas de baixa casta, né, e que não são reis nem sacerdotes, né, por assim dizer, que são pessoas comuns, né, dentro daquela sociedade. Então, o Tantra ele é um tipo de espiritualidade que permeia uma cultura inteira, né? E, ao mesmo tempo, você fala das práticas secretas, porque o Tantra, na verdade, ele tem dimensões secretas. Não é que o Tantra como um todo é secreto. O Kaula é secreto, é a dimensão secreta do Tantra, né? E o Kaula, essa dimensão secreta, também é praticada por todas essas camadas, como eu falei, né? E o fato dela ser secreta significa que ela é praticada em privado. É isso que significa. E o fato de ela ser praticada em privado significa também que ela é transmitida em privado, né? Então, os textos, os ensinamentos, os mantras, as práticas são transmitidas em privado. É simplesmente isso que significa. Então, não são rituais coletivos,
ou práticas coletivas, são práticas privadas, que eventualmente podem também assumir a forma de encontros, de reuniões entre os praticantes daquilo, né? Então, ou você faz aquela prática em privado ou entre praticantes, mas não diante de um público de não praticantes, né? Então, essas práticas são secretas nesse sentido, mas pessoas-chave de diversas camadas da sociedade são iniciados, são praticantes dessas disciplinas ditas secretas, né? E o fato dessas disciplinas serem secretas não quer dizer que elas são absolutamente secretas. Elas parcialmente se mostram, parcialmente se ocultam. E isso é a chave para entender muita coisa sobre o tantrismo, até outras perguntas que virão adiante. Por quê? Por exemplo, eu mencionei nas minhas aulas, na minha aula anterior, né, em uma das partes daquela aula, em que eu falo assim que em alguns templos, né, no Nepal, outras partes onde Tantra é praticado, você tem uma divindade exposta ali como a divindade do templo. E é uma divindade que tem um nome, uma forma específica. Mas esse nome, essa forma daquela divindade, na verdade, é sua face pública. Ela tem uma face secreta ali dentro, que o sacerdote do templo conhece, mas não o público leigo que chega para ver. Então, a própria divindade, ela tem uma face pública e uma face secreta, né? E, desse modo, ela parcialmente se mostra e parcialmente se vela. E, da mesma forma, diversas outras formas de produção material, né, da cultura tântrica, elas trabalham através desses princípios de sugestão estética, em que algo é sugerido, alguma face pública é mostrada e é sugerida, mas há uma face secreta que, na verdade, não está explicitada ali, mas está só implicitamente presente, né, nessa face pública. E essa forma de se expressar é o modo como o tântrico entende a própria realidade e a própria divindade. A própria divindade é assim. Ela tem uma face pública que apenas sugere a sua face secreta. E você, no Kaula, você quer penetrar na face secreta da divindade. Então, a própria divindade aqui tem uma face secreta. E o fato é que essa face pública, seja da divindade, ou do templo, ou da realidade, ou mesmo do praticante, então, quer dizer, os tantras cáulicas também compreendem que o próprio praticante ele tem uma face pública e uma face secreta. O Kularnava Tantra tem esse verso muito famoso que diz que o cáulica ele é Shakta no seu coração, ele é Shaiva no seu corpo e ele é Vaishnava na sua a atuação em público. Então, porque ele tem uma face secreta, ele tem uma face pública, também o praticante tem, né? E todas essas diversas formas de pensar uma face secreta e uma face pública concebem a face pública como sendo o corpo e a face secreta como a alma, por assim dizer, né? Então, numa cultura tântrica, essas diversas personalidades que são tântricos, como por exemplo sacerdotes e reis e artistas, eles assumem uma face pública que é a sua identidade social pública, e na sua identidade social pública, eles seguem todas as normas sociais constituintes, inclusive o sistema de castas. Mas na sua face secreta, ele transcende essas normas. E ele transcende essa identidade social. E essa é a sua alma. Só que essa alma ela não é contrária ao seu corpo. Ela, na verdade, é a face secreta daquele corpo, né? Então, nesse sentido, os brahmanes, numa cultura tântrica, eles são brahmanes em sua face pública social. E eles são cáulicas em sua face secreta. Os filósofos eles vão se apresentar em alguns contextos como niáicas ou como vedantinos na sua face pública, mas eles são adeptos da filosofia tântrica secretamente. E assim por diante. Então, nesse sentido, é que, na verdade, as civilizações, a cultura tântrica se estabeleceu. O que é bastante contrário ao modo como muitos scholars ocidentais querem ver o Tantra, em que eles tentam ver o Kaula Tantra como, de alguma forma, contraditório a esses papéis sociais, sacerdote, de rei e todas essas coisas. E, na verdade, as culturas, as civilizações tântricas, nenhuma delas aboliram essas formas sociais. Elas mantêm essas formas sociais, os praticantes mantêm as suas faces sociais dentro da sociedade dessa forma. Mas eles têm uma identidade secreta que transcende essas determinações sociais. Então é nesse sentido que o Tantra, por exemplo, transcende castas. Por quê?
No círculo de iniciados não há casta, não há identidade social, não há posições sociais ali dentro. Dentro daquele círculo, todos têm apenas a sua identidade espiritual secreta. Mas na sua face pública social, eles assumem diversas faces. É assim que, na verdade, o Tantra se constitui culturalmente. E é isso que permite a gente entender a constituição sociológica da cultura tântrica. Então você tem, na verdade, o Tantra tanto nas castas bramânicas quanto naquelas pessoas de castas mais baixas que estão nos crematórios e lidando com os elementos sujos, né, do exercício social, por assim dizer. Então você tem os Tantras que são folk, por assim dizer, e também os Tantras de alta classe. Inclusive, o fato é que todos esses grandes mestres filósofos do Tantra, como Abhinavagupta, Bhaskararaya, todos esses mestres da Kashmira que a gente ouve falar, né? Então, Somananda, Utpaladeva, Abhinavagupta, Kshemarajya, o próprio Vasugupta e Kalata, todos esses mestres que dão uma forma filosófica para o Tantra, que interpretam o Tantra nas suas formas mais refinadas, sofisticadas, todos eles eram brahmanes. O próprio Swami Lakshmanju, agora no século XX, o próprio Acharya Staneshwar Timalsana, que é nosso guru, eles são brahmanes. Então os brahmanes, na cultura tântrica, eles são tantra. E eles têm práticas cáulicas. E por outro lado, você também tem a cultura tântrica daquelas pessoas de baixa casta, por assim dizer, né? Então, tudo isso, na verdade, existe dentro do aspecto histórico-sociológico, né, de uma cultura tântrica. E de que modo essas tradições chegam até nós, historicamente? De fato, elas tiveram ali um período de apogeu na Índia, um período de declínio, à medida em que os impérios muçulmanos avançaram para a Índia. E com a entrada do Império Muçulmano na Índia, os reinos hindus, os reinos tântricos que patrocinavam a cultura tântrica, eles sofrem um declínio. E o patrocínio para essas tradições sofre um declínio. Então, muitas dessas tradições deixam de ser patrocinadas e elas se perdem à medida em que as pessoas que conservam a tradição, que são os pânditas, que são os brahmanes, são os eruditos, os sacerdotes que conhecem profundamente a tradição, tanto no seu aspecto prático quanto teórico, deixam de se formar enquanto tal. E daí essa tradição passa a ser preservada apenas em certos aspectos práticos, em que certos elementos filosóficos, teológicos e da visão profunda daquela tradição meio que se ocultam. Então, você tem no período do apogeu do Tantra, não só uma efervescência de diversas linhagens de tradições tântricas, mas também a manifestação das formas muito sofisticadas dessas práticas. Então, essas práticas assumem formas muito sofisticadas ritualmente, então rituais mais complexos, os mantras mais numerosos, as visualizações mais complexas, as filosofias mais complexas, elas se desenvolvem quando o Tantra tem esse suporte e patrocínio real, né, que forma ali uma cultura tântrica plenamente. Mas à medida em que esse patrocínio diminui, você vê no período medieval uma série de produções literárias tântricas que são muito mais simples. São muito mais simples no ritual, no mantra, na visualização, na filosofia, e que preserva ali a essência possível daquelas práticas, mas não toda a sua complexidade e sofisticação. E, no entanto, mesmo essas transmissões simples do Tantra, elas continuam sendo potentes e poderosas para replicar nos seus praticantes as experiências dos antigos Tantras. Então, elas não são inúteis nesse sentido. Então, por exemplo, toda a tradição do Dasha Mahavidya, né, das 10 grandes deusas, está dentro desse contexto histórico-sociológico que eu estou comentando, de transmissões mais simplificadas do Tantra. Então, os Tantras das 10 deusas ali, tal como compreendidos na tradição do Dasha Mahavidya, são Tantras muito mais simples e muito mais concisos, por assim dizer. E em seguida, um outro aspecto histórico-sociológico é que mesmo aquelas tradições do período de apogeu do Tantra, elas se preservaram em alguns bolsões. Elas se preservaram na Caxemira, elas se preservaram no Nepal, se preservaram em Varanasi, né? E especificamente também no sul da Índia, porque o sul da Índia é uma região da Índia que não sofreu com o domínio muçulmano. Então permaneceu como reinados hindus ali durante o período medieval.
Então, no sul da Índia, assim como no Nepal e em alguns outros bolsões, muito da cultura clássica hindu se preservou que em outros lugares não se preservou, né? Então, no Kerala, até hoje, você tem essas antigas tradições do período de apogeu do Tantra, assim como você as tem no Nepal, só que dentro de algumas comunidades de Brahmanes ali no Kerala. Então, não é uma coisa necessariamente tão aberta assim, mas você tem ali as práticas do Kalikrama, do Trika, né, e dentro da tradição Shrividya do Kerala. Então, a tradição Shrividya no Kerala preservou o Kalikrama, o Trika e Kubdika, né? Você tem textos antigos como o Matsyendra Samhita do sul da Índia que mostram a tradição de Kubdika associada ao Shrividya no sul da Índia, né? E então algumas dessas tradições do período de apogeu se preservaram ali no sul da Índia, em alguns lugares, né? Mas um outro fator histórico relevante é que no período medieval grandes acharyas da tradição de Shankara, da tradição do Advaita Vedanta, né, do Smarta Sampradaya, começaram a adotar Shrividya como a sua forma de disciplina espiritual complementar à disciplina do Advaita Vedanta. Então você tem Vidyarana Swami no século 13, 14, né, e outros mestres que seguem a linha dele ali, escrevendo ampla literatura sobre Tantra e sobre principalmente Shrividya. Então, a tradição Shrividya, que advém do período de apogeu do Tantra, que tem profunda irmandade com a tradução do Trika e do Kalikrama, ela adentra a cultura dos Shankaracharyas no sul da Índia. E naquela cultura, o Shrividya preserva muito do Tantra, dentro de contexto social bastante ortodoxo, né? Então, esse Shrividya ali no sul da Índia tem algumas formas de Shrividya que preservam até outras tradições, por exemplo, o Trika, né? Então, alguns dos mantras centrais do Trika estão preservados na tradição Shrividya, né? Então, uma forma de tantrismo, portanto, foi adotada pelos Shankaracharyas no sul da Índia, e os Shankaracharyas no sul da Índia permaneceram sustentados e apoiados pelos reinos hindus do sul da Índia. Então, inclusive, é nesse período histórico e é no sul da Índia que a tradição de Shankaracharya se torna uma tradição predominante. Hoje em dia a gente estuda a história do pensamento indiano e pensa que desde o século VIII, que é quando Shankara viveu, Shankara foi assim um estrondo na Índia, de repente todo mundo tinha que ouvir a palavra dele e estava todo mundo seguindo o que ele falava, ou refutando o que ele falava. Quando na verdade Shankara era relativamente não era mainstream, né? Não era uma figura tão conhecida e sua filosofia não era tão conhecida até o século XIII. Inclusive o Advaita Vedanta mais conhecido antes do século XIII era Mandana Mishra, que é de uma linhagem Advaita diferente daquela de Shankara. Então, é só a partir do século XIII, no sul da Índia, que a tradição de Shankara ascende ao seu pico e se torna uma tradição muito predominante, e depois disso é adotada pelos Panditas de Varanasi, né? E começa a se tornar a tradição dominante do hinduísmo, por assim dizer. Mas na época de Shankara mesmo não aconteceu tudo isso ainda, né? E à medida que a tradição de Shankara atinge esse apogeu ali no sul da Índia, no período medieval, ela adota dentro de si também algumas dessas tradições tântricas, né? Porque, por exemplo, o Shankaracharya histórico, por todas as testemunhas históricas que a gente tem sobre eles, o que os discípulos dele falaram, que aparece na obra dele, ele era Vaishnava, para surpresa de muitos. É nesse período medieval, no sul da Índia, que a tradição de Shankara adota o Shaivismo e o Shaktismo, né? E daí você tem um Advaita Vedanta mais Shaiva, mais Shakta, né? Que a princípio o Advaita Vedanta ele era mais Vaishnava. Então, tudo isso aí parte da história ainda no medievo, né? Aí quando o colonialismo britânico chega na Índia, não muita coisa muda quanto a isso, tá? Exceto assim entre as camadas sociais urbanas falantes de inglês, né, que aos olhos ocidentais o Tantra era uma aberração, e algumas dessas pessoas tinham um discurso meio antitântrico, né, assim, às vezes tentando fazer uma apologética, se defender contra as acusações ao Tantra, mas isso era coisa de bolsões, de pessoas que falavam inglês, assim, não era uma coisa que era tão orgânica assim na Índia, né? Então, o colonialismo britânico não afetou muito, na verdade, as instituições tradicionais hindus. Ela afetou no sentido de ter
gerado a possibilidade de novas instituições aparecerem que eram menos tradicionais, por assim dizer. Mas as instituições tradicionais permaneceram vivas durante o colonialismo britânico. O nosso guru, Acharya Timalsina, ele me disse, quando eu estive na casa dele recentemente, que foi só depois da independência indiana que os indianos realmente se colonizaram. Porque enquanto o colonialismo estava acontecendo, as instituições hindus estavam funcionando. Você tinha os gurukulams, né, que eram as escolas tradicionais, os panditas, a tradição pandita ainda florescendo, com os gurukulams florescendo, né, em regiões como Varanasi, em Katmandu, em outras partes da Índia. E é só depois da independência que o governo indiano e depois o governo nepali, imitando o governo indiano, começaram, por exemplo, a pagar esses panditas para eles se aposentarem precocemente, para transformar essas estruturas desses gurukulams em escolas modernas, ensinando inglês, né? Então, você tem uma decadência da tradição pandita hindu depois da independência da Índia e não no colonialismo britânico. Embora, evidentemente, o colonialismo britânico tenha afetado o hinduísmo de diversos modos, não foi aquilo que mais profundamente o afetou, né? Inclusive, se você vê assim, os santos hindus mais conhecidos, todos eles estão ainda no período do colonialismo britânico, no século XIX, no começo do XX, tem muito santo hindu famoso, assim, que atingiu uma grande repercussão pública, né? E é principalmente depois da independência que nós vemos os principais gurus, né, eram precisamente aqueles que foram educados antes da independência. Então, dessa decadência, na verdade, vem depois da independência. E, nesse sentido, como que essas tradições se preservaram ao longo do tempo? Elas se preservaram, na verdade, como tradições que se mantinham daquela forma que eu falei, tendo uma face pública e uma face privada. Sempre foi assim que o Tantra se preserva e até hoje se preserva. Então, o fato é que quando você vai para os locais sagrados da cultura tântrica, você nunca acha o ouro, porque o ouro está escondido para o profano. De verdade, essa é a experiência de muita gente que vai para a Índia, que vai para o Nepal, você vai lá, fica peregrinando, buscando os mestres, buscando os gurus, e essas coisas não te aparecem. Você só acha os picaretas e tal. Mas no momento em que a tradição se abre para você, você recebe uma iniciação de verdade numa linhagem, coisa assim, de repente você começa a encontrar as teias orgânicas ali da tradição verdadeira, assim, e essas coisas estão lá. E pessoas que de outro modo você não julgaria estarem dotadas dessas tradições, assim, elas estão dotadas dessas tradições e, enfim, é assim que essas tradições se transmitem, né? E principalmente o Tantra Cáulico, ele se transmite familiarmente, dentro de famílias, ou então também à medida em que ele passou a ser adotado por renunciantes, né? Ele é transmitido através das instituições dos renunciantes também. A oitava pergunta. Na terceira parte da aula, uma menção é feita à obra estética de Abhinavagupta. Onde podemos ler mais sobre isso? Que livro você indicaria a respeito? A obra estética de Abhinavagupta, na verdade, é principalmente dois livros que ele escreveu. Né? Um que chama Lochana, que é um comentário ao Dhyanyaloka, de Anandavardhana. E o outro é o Abhinava Bharati, que é um comentário ao Natya Shastra de Bharata. O Natya Shastra é um texto que trata da dança e também das artes cênicas em geral, que são consideradas as formas mais completas de arte pela tradição estética hindu, porque elas conjugam todas as formas de arte, visuais, auditivas, poéticas, né? Então, tudo está dentro da dança e do drama, né, clássico. Então, o comentário de Abhinavagupta ao Natya Shastra, a essa tradição de dança e de drama, é o Abhinava Bharati. E o Dhyanyaloka, de Anandavardhana, é um texto que discute os princípios da literatura e da poesia. E principalmente, por exemplo, as noções de sugestão poética e dos elementos da linguagem pelos quais você evoca diferentes estados estéticos no leitor e assim por diante. Então, o Lochana de Abhinavagupta é o seu comentário a essa obra. Então, o Abhinava, de fato, ele trata de, principalmente, literatura, poesia, dança e drama. Essas são as principais artes que ele trata.
embora algum comentário ou alguma outra forma de arte pode ser encontrado nesses textos. O Lochana está traduzido ao inglês. O Abhinavabharati eu só encontrei até hoje porções apenas traduzidas ao inglês, né? E quanto a obras que eu poderia indicar, que são resumos do que ele diz, eu posso pesquisar aqui, mas assim, o fato é que se você procura na internet, você acha, né, algumas coisas, assim. Então, a Abhinavagupta aqui, livros. Você tem, por exemplo, um livro chamado Aesthetic Philosophy of Abhinavagupta, Abhinavagupta Santarasa and Abhinavagupta's Philosophy of Aesthetics. Principalmente eu conheço esses dois textos, e também tem um que chama-se A Study of Abhinavabharati on Bharata's Natya Shastra and Avalokam Dhananjaya's Dasarupaka. Então eu tenho esses três textos aí sobre estética de Abhinavagupta. Tá aqui o nome para quem ouviu e eu passo os links, né, para quem está no grupo. Agora, a nona pergunta. Em diversas fontes eu vi um esquema histórico da formação do Shaivismo em que é proposta a distinção entre o Shaivismo purânico e o Shaivismo tântrico ou mantra marga. No entanto, como você explicitou na aula, muito da iconografia fundacional do Shaivismo Ati Marga e Mantra Marga tem origem ou pelo menos relação purânica. Existe realmente uma distinção explícita nesse sentido? Se esses últimos, né, o Shaivismo Ati Marga e Mantra Marga, ou o Shaivismo tântrico, realmente tem uma formação não purânica com base nos Vedas ou nos Agamas e Tantras? Se há de fato uma divisão clara na religião folk do Shaivismo purânico, quais são as principais semelhanças e diferenças? E qual é a importância dos Shaiva Puranas no Sarvanaya? Essa é uma excelente pergunta. Porque eu também já vi esses esquemas da formação histórica do Shaivismo, que você tem ali duas linhagens à parte, né? O Shaivismo purânico, o Shaivismo Ati Marga e Mantra Marga, né? Que forma o Tantra Shaiva, como duas linhas ali paralelas, distintas, aparentemente não relacionadas entre si. E o fato é que a minha primeira resposta mais direta é que a relação entre os Puranas e os Tantras é similar a essa que eu estava descrevendo acima, sobre a face pública e a face privada da divindade e das tradições. Então isso vale para o Shaivismo e para o Shaktismo também. Os Tantras, os Puranas Shaivas e os Puranas Shaktas, eles de fato são a face pública da tradição tântrica Shaiva Shakta. Não são coisas completamente apartadas entre si. Mas o Purana é a face que se faz pública, que se mostra para a coletividade em geral. Os Tantras é a face esotérica dessa mesma tradição. É assim que tradicionalmente essas duas literaturas são tratadas. Eu entendo que faz sentido existir o Shaivismo purânico e o Shaivismo tântrico, mas apenas enquanto formas de você categorizar literaturas. Então, há a literatura purânica do Shaivismo, há a literatura tântrica do Shaivismo. São literaturas distintas, mas não são tradições distintas, né? E nesse sentido, o fato também é que os Puranas são grandes compilados que estão sempre sendo escritos, né? E nesse sentido, por exemplo, tanto os Puranas influenciam o Tantra, quanto o Tantra influencia o Purana. Você tem, por exemplo, o Pashupata Sutras, que é um texto base do Shaivismo Ati Marga, escrito ali nos primeiros séculos da Era Comum. E poucos séculos depois você tem alguns Puranas Shaivas refletindo as doutrinas Pashupatas. Então, quer dizer, toda a tradição do Shaivismo Ati Marga, dos Pashupatas, influenciou profundamente a composição dos Shaiva Puranas mais antigos. Você pega a Linga Purana, a Skanda Purana, são Puranas Pashupatas. São Puranas que refletem a visão de mundo e as práticas dos Pashupatas, então do Shaivismo Ati Marga. E por outro lado, outros Puranas Shaivas, como por exemplo o Mahashiva Purana, refletem profundamente já os desenvolvimentos dos Shaiva Agamas, portanto do Tantra, né, do Mantra Marga. Então, as doutrinas ali do Shaiva Siddhanta, certas práticas, inclusive, do Shaivismo Tântrico, aparecem ali dentro desses Puranas, influenciando esses Puranas, né? Ela não aparece na sua completude, mas ela é uma influência constante dentro desses Puranas. E o mesmo vale para o Vaishnavismo também. Então, o Tantra Vaishnava, ele contém em si os mitos purânicos. Então, os Puranas influenciam o Tantra Vaishnava.
E o Tantra Vaishnava influencia os Puranas Vaishnavas. Então, muitos Puranas Vaishnavas têm ali a apresentação de certas doutrinas que são advindas do Tantra deles, né? Então, na verdade, existe uma relação orgânica de simbiose e sinergia, de influência mútua entre essas duas literaturas. E a literatura tântrica inteira pressupõe a literatura purânica. Então, todos os Tantras Shaivas pressupõem um conhecimento dos mitos Shaivas que estão nos Puranas. Por exemplo, o Tantra Shaiva ensina diversas formas de adoração ritual do Shiva Linga. Mas onde que está o mito fundacional do Shiva Linga? Nos Puranas. Em que você tem ali o mito da coluna de luz, da qual Shiva emerge, na briga de Brahma e Vishnu, os dois brigando para saber quem é o Supremo. Daí a coluna de luz aparece, e Shiva aparece ali da coluna de luz e tal. Em toda essa narrativa sobre a coluna de luz e sobre o Linga, é purânica. E os Tantras Shaivas todos pressupõem esse conhecimento, né? Então, de fato, os tântricos todos, eles não só conhecem as narrativas purânicas, como se baseiam sobre elas e codificam os seus segredos sob aquela base. É como se essas narrativas purânicas de Shiva e de Shakti, também do Devi Mahatmya e dos Purana Shakti, essas narrativas se tornam como se fossem aqueles códigos que os agentes secretos têm. Eles têm um texto que serve como código. Através daquele texto eles escrevem suas mensagens, né? Então esse texto código é os Puranas. Então nos Tantras, muitos dos segredos mais profundos dos Tantras, das práticas mais esotéricas, estão codificadas com base em narrativas purânicas, né? E as divindades purânicas são a face pública das divindades tântricas. As divindades tântricas é como se você pegasse a divindade purânica e desse um zoom nela e começasse a revelar ali todas as suas faces mais profundas, secretas e poderosas, né? Mas essas divindades tântricas, elas não são diferentes das divindades purânicas. Elas são a forma secreta das divindades purânicas. Então essas duas literaturas, elas são absolutamente simbióticas. E não só os tântricos conhecem essas narrativas todas, como eu falei, e codificam suas práticas tântricas com base nessas narrativas, mas também eles conhecem as práticas ensinadas nos Puranas. Porque é por aquelas práticas que eles começam a sua educação espiritual. Então, antes de você chegar no mestre tântrico, quando você nasce na cultura, você cresce na cultura, você já chega no mestre tântrico conhecendo as narrativas dos Puranas, sabendo fazer alguns ritos básicos purânicos e alguns mantras purânicos, entendeu? Você já chega com a devoção purânica estabelecida, você já é um Shaiva, já é um Shakta com base na cultura purânica, e aí você adentra o Tantra e começa a sua caminhada esotérica ali, né? Mas não são culturas apartadas, né? Esse é o ponto. Então, nesse sentido, os Shaiva Puranas são muito importantes para o Sarvanaya, assim como os Shakta Puranas. Seguindo aqui a 10ª questão. O Acharya diz muitas vezes que a vontade de ser é intransponível e presente em todas as formas de vida e seres sencientes, e que até no sofrimento existe algo como uma contemplação interna que pode gerar a experiência do deleite do ser, de modo que até os seres em sofrimento escolhem viver. Eu gostaria de entender como essa visão se encaixa com a questão do suicídio. Pelo menos nós, no Ocidente, costumamos conhecer vários casos de conhecidos e até pessoas próximas que chegam a um nível ou de sofrimento ou de vazio em suas vidas que os levam a recorrer ao suicídio. Então, quer dizer, o Acharya comentava que a vontade de ser, de existir, de viver é um sinal de que o deleite é a condição fundamental da existência. Ser é ser deleitoso, né? E que isso se revela no fato de que todo mundo quer ser, mesmo quem está sofrendo. E, aparentemente, o suicídio poderia ser uma refutação dessa tese, né? E essa foi uma pergunta profunda e, como diz respeito diretamente a algo que o Acharya disse, né? Eu consultei os universitários nesse caso. Eu fui perguntar para ele isso aí e eu vou ler o que ele me respondeu, né? Então, ele está falando assim que eu vou, como a resposta dele está em inglês, ele respondeu muito brevemente, eu vou meio que organizar a resposta dele. Ele disse que o suicídio é algo que precisa ser objeto de alguma obra filosófica. Ele precisa ser lido filosoficamente de forma mais profunda, dentro, né, da nossa perspectiva Shaiva Shakti, né? Que precisa estar além da leitura existencialista. Então ele fala que o que acontece no caso de suicídio ele diz aqui, o ser do ego conceitual se torna primário sobre o ser do ego encarnado.
Então, isso aqui é uma afirmação filosófica muito profunda. Ele vai falar alguns comentários que nos ajudam a entender um pouco do que ele está pensando aqui. Ele diz: quando uma pessoa se mata, ele vê a si mesmo como morto e vê aquele cenário como melhor que o cenário atual. Mas se ele não vê a si mesmo como morto, isso não é suicídio, é um acidente apenas. Então, quer dizer, o suicídio envolve um ato intencional de se matar, de passar do estado atual para um estado em que eu estou morto. Mas existe um eu que está se visualizando morto. Esse eu que se visualiza morto é o ego conceitual que ele está falando aqui, né? Que aqui se torna primário sobre o ego encarnado que morreu, no caso. Então, no suicídio, o sujeito vê a sua própria morte. O que é esse sujeito que vê a sua morte? Esse é o sujeito que mata a si mesmo. Por quê? Pela satisfação desse eu que vê a sua própria morte. Então, esse ego que transcende o ego encarnado. Então, quer dizer, existe uma divisão interna no ego dessa pessoa. Existe um eu que vê a si, contempla a ideia de si, da sua morte e deseja essa morte e faz com que ela aconteça. Mas ele faz isso para a satisfação desse eu que é capaz de vislumbrar-se morto, não para a satisfação daquele eu que morre, que é o ego encarnado. Então, mesmo o sujeito que se mata, ele se mata achando que isso é causa de satisfação para si. Ele se mata pensando que isso é deleite. Então, nesse sentido, continua sendo uma ação fundamentada na vontade de ser e na vontade do deleite. Só que uma vontade ali que está num estado de confusão, por assim dizer, uma cisão interna no seu ego. Mas continua sendo uma ação movida pelo desejo do deleite, pela vontade do deleite. Então, nesse sentido, se mantém, né, a tese que ele havia explicado ali. E aqui uma outra pergunta que eu recorri ao Acharya para que ele comentasse. Pergunta número 11. Aqui ela diz o seguinte: como você o colocou, o Kaula tem um contexto tanto místico quanto cultural de iniciações que se dão no âmbito familiar, e toda a imagética naturalmente em torno do seio tradicional homem e mulher. Então todo um simbolismo heterossexual, por assim dizer, né, na mística e também nas práticas culturais, em que essas iniciações são transmitidas em contexto familiar, em que o pai e a mãe são praticantes, transmitem a tradição para os filhos e assim por diante. Nesse sentido, a pergunta continua: como fica uma pessoa homossexual que não se encaixe com o modelo tradicional de gênero e família? No terceiro vídeo, se me lembro corretamente, você comenta sobre a prática do sacerdote homem e sua consorte feminina em conjunto. Nesse sentido, existem explicitamente limitações para um ou uma praticante que não seja heterossexual, mas que possui um ou uma parceiro ou parceira do mesmo sexo? O Acharya só me deu aqui uma breve direção para que eu elaborasse minha resposta, né, a partir disso. Mas ele falou assim para mim: use a heterossexualidade como uma metáfora. Há dois parceiros e eles estão usando seus corpos para expressar a união como uma realidade singular que transcenda as identidades corpóreas e subjetivas dos dois. Então, basicamente, a metáfora sexual no Kaula é a metáfora dessas duas polaridades, que são dois parceiros ali, que em sua fusão transcendem a sua identidade separada e assim encarnam a visão da realidade singular. É nesse sentido que essa metáfora é utilizada no contexto místico-filosófico no Kaula, como a fusão de sujeito-objeto, de luminosidade e reflexividade, né, para a caixa Vimarcha, de Shiva e Shakti e assim por diante. Essa metáfora, de fato, gera uma conexão simbólica entre a heterossexualidade real, né, e essas formas de fusão de polaridades místico-yógicas, esotéricas e assim por diante. Então, nesse sentido, a prática heterossexual é um espelho simbólico direto dessa metáfora das polaridades. No entanto, mesmo praticantes que não sejam heterossexuais, eles podem empregar e aplicar a mesma metáfora. Eles podem aplicar o mesmo princípio, né, nesse sentido. Então a metáfora pode ser aplicada num contexto que não seja heterossexual.
Basicamente é isso que ele disse, né? Então ele parou por aí. Até porque ele não vai falar muito sobre esse tipo de prática, assim, né? Mas, enfim, o que dá pra... Eu acho que isso responde todas as perguntas possíveis, né? A 12ª pergunta, então, por fim. Gostaria de perguntar algo específico sobre a iconografia por trás dos aspectos terríveis da divindade, tais como Bhairava e Kali. Eu entendo que essas divindades terríveis, né, ou desses aspectos terríveis, ou essa iconografia, né, de aspectos terríveis, não representa características malignas e nem características tônicas ou telúricas, né, então eu já explico esses pontos. Mas sim representariam na mandala da tradição a totalidade das coisas, incluindo a própria unidade que precede o panteão de divindades e permeia os atos de criação e sustentação, revelando Brahman sobre um aspecto específico. Então foi uma pergunta já bastante filosoficamente elaborada, né? Eu vou precisar explicar a pergunta também para vocês. Mas existe alguma outra razão para a imagética associada a essas deidades e a relação que essas teriam com este papel central, que é revelado nesse aspecto terrível? Ou essa imagética denotaria apenas o empoderamento e a intensidade estática, na medida em que representa a realidade cosmoteândrica a partir da divindade penetrada por suas energias? Então, o ponto que ele está falando aqui na pergunta, em resumo, é o seguinte. Erros possíveis na compreensão dessa iconografia de divindades terríveis. Um erro, de que elas representam aspectos malignos, como se Bhairava e Kali fossem demônios. Isso é um erro. Bhairava e Kali não são demônios nessa tradição. Então ele descarta essa possível interpretação errônea. Além disso, ele também descarta outra interpretação errônea, que ele sabe que é errônea e que de fato é errônea. Que é pensar que essas divindades de aspectos terríveis, elas são tônicas ou telúricas, que quer dizer divindades do submundo, divindades da terra, que representam aspectos mais materiais, grosseiros, que às vezes é o caso, por exemplo, na tradição grega, em que os titãs representam matéria e os deuses espírito, né? Pelo menos na interpretação platônica dos mitos gregos. E também, então os titãs, né, na mitologia grega também são seres enormes e terríveis e amedrontadores, né, nesse sentido. E também aqui esse aspecto é descartado por quem fez a pergunta. E ele faz alguns comentários aqui compreendendo que, de fato, essas divindades como Bhairava e Kali, nessa tradição, elas representam a mesma coisa que o Brahman, né, das Upanishads, é o absoluto, né, aquilo que é a unidade suprema de todas as coisas, do qual todo o panteão de divindades se manifesta e assim por diante. Isso que ele está chamando de realidade cosmoteândrica, né, essa Theos, essa divindade que assume a forma do todo, né. Então, e em seguida ele menciona uma das formas que eu usei para definir a natureza dessas divindades iconograficamente terríveis, né? Como, por exemplo, quando eu falei de Bhairava, como uma forma estática de Shiva, Shiva em êxtase, né? Empoderado, penetrado por todas as suas Shaktis, né? Então Shiva em êxtase e empoderamento ao invés de Shiva em inquietude. Então ele está perguntando se é só isso que o terrível significa. O terrível significa apenas esse êxtase de estar penetrado por todos os poderes e as energias, né? E de fato existem muitas camadas para essa pergunta. Porque a representação da divindade como terrível e pacífica vem desde os Vedas. A representação de Rudra nos Vedas já era assim, porque Rudra encarnava em si os dois aspectos centrais do simbolismo que está presente nos ritos e nos mantras e nas contemplações védicas, que são Agni e Soma. Agni, que é o fogo, e Soma, que é o néctar, né, da imortalidade. Então Rudra tem uma forma ígnea, em que ele é o fogo da destruição. Então é uma forma em que Rudra é temido, né? Os rishis védicos ali tentam aplacar essa fúria, né? desse fogo que tudo consome, que tudo devora. Mas Rudra também tem uma forma sômica, em que ele é o próprio soma, em que ele é tranquilo, ele está cheio de elementos frios e refrescantes, né? Refrescantes. Então ele tem um aspecto refrescante, né? Então você vê Shiva sempre, por exemplo, representado no Himalaia, que é frio, e dotado de cobra, que é fria, dotado de várias coisas que são frias para representar esse aspecto refrescante, né? Assim. Então Shiva pacífico, refrescante. Rudra nos Vedas já tem esses dois aspectos. Né? E diversas tradições têm esses dois aspectos, mesmo a Vaishnava. A tradição Vaishnava, por exemplo, adora Narasimha, que é uma forma terrível de Vishnu, e também adora uma forma pacífica como Krishna.
Então, tem muitas formas diferentes de entender a relação entre essas duas formas, a pacífica e a terrível. Uma das formas de entender é que a forma terrível é aquela que nos mostra todos os nossos karmas. Então, a sadhana, na prática da adoração dessas divindades nas suas formas terríveis, são purificadoras. Elas nos purificam de maus karmas, de obstáculos, e nos protegem também. E nesse sentido, elas nos preparam para a sadhana das divindades na sua forma pacífica, que ela sim encarnaria e manifestaria para o praticante o estado espiritual último a que nós aspiramos, né? No entanto, no Kaula Tantra, essa relação é invertida. Por quê? Porque, ou pelo menos nas tradições cáulicas que adoram divindades terríveis, como Kali e Kubdika, né? Porque, para essas tradições, a forma pacífica representa uma pura transcendência. E a forma terrível representa a simultaneidade da transcendência e da imanência. Então, nesse sentido, Shiva, na sua forma pacífica, ele é contemplado no Shaiva Siddhanta, na forma Samaya do Tantra Shaiva, né? Como pura transcendência. Quer dizer, você tem um cosmos de vários níveis de realidade que foram emanados gradativamente e que nós ascendemos gradativamente. E Shiva é o estado transcendente que não está em relação com o mundo manifesto, por assim dizer. Ele está em pura transcendência. E, quer dizer, ele está presente no coração de todos os seres, todas essas coisas também eles vão dizer. Mas Shiva não diretamente manifesta o universo. Shiva manifesta apenas o plano puro, né, que imediatamente tem a natureza da paz, né, da quietude dele. E depois outras divindades menores, sob a inspiração de Shiva, manifestariam os mundos impuros, samsara. Então, Shiva, quando você experiencia Shiva dessa forma, como pacífico, você experiencia ele como algo que transcende todo esse mundo de movimento, de ação, de manifestações, de pluralidade. Você experiencia ele como uma unidade transcendente, quieta, tranquila, intocada pela ação, intocada pelos sentidos e pela encarnação. Então, isso é o Shiva Tattva, né? O último Tattva dentro dos 36 Tattvas. Mas Bhairava, por outro lado, no Kaula Tantra, ele indica, na verdade, uma outra forma de Shiva em que, estando penetrado pelas suas chakras, quer dizer, também a forma pacífica de Shiva também está penetrada pelas suas chakras. Mas a forma pacífica de Shiva tem as Shaktis todas aquietadas em si. Todas as Shaktis se reuniram e se aquietaram em Shiva, elas estão imersas em Shiva, no seu estado pacífico, puramente transcendente. Mas em Bhairava, todas as Shaktis o penetram de forma ativa, tanto as Shaktis de dissolução quanto as de manifestação do mundo. Então quer dizer que Bhairava é a imagem da fusão dos opostos no Kaula. Ele que funde transcendência e imanência, manifestação e dissolução e assim por diante. Porque ele está penetrado por todas as Shaktis, quer dizer, pela roda das energias, pela roda das Shaktis, o Shakti Chakra. E tem todos os movimentos de manifestação e dissolução, as várias Shaktis que tem várias volição, conhecimento, ação em diversos aspectos, introvertidos e extrovertidos, né? Então, a fusão desses opostos todos é Bhairava. Por isso que Bhairava é a divindade suprema para os Kaulikas e para o Sarvanaya também, né? E que, na verdade, por isso também que o culto a Bhairava é profundamente Shakta. Porque Bhairava é, na verdade, a consciência penetrada pelas Shaktis. E a consciência só se torna penetrada pelas Shaktis na medida que você adora as Shaktis, né? Então, o modo em que Bhairava se revela é pela adoração das Shaktis, né? E o modo como as Shaktis se revelam também é pela adoração de Bhairava, né? Então, nesse sentido, Bhairava representa uma concepção da divindade, da liberdade e da realização espiritual, que é uma fusão de imanência e transcendência, no sentido de que você atinge um estado de tranquilidade transcendente, intocado pelo mundo, mas simultaneamente vê esse mesmo estado tranquilo transcendente penetrado pelas Shaktis, que formam toda a manifestação. Então, nesse sentido, o Bhairavi Mudra que eu expliquei, né, que você está com o olho aberto, fitando externamente, não, com os olhos, né, para fora, os sentidos fluindo para fora, mas a atenção fixada internamente. De modo que nesse estado não há nem abertura nem fechamento de olhos, né, nem a manifestação nem dissolução. Você está além
dessas dualidades, ou essas dualidades estão fundidas aí, né? Então, Bhairava é a fusão de tudo isso. Mas além disso, um outro aspecto, para entendermos a iconografia das divindades terríveis, é que as divindades terríveis, elas se manifestam na consciência do praticante, do devoto, de forma vulcânica. As divindades pacíficas, elas manifestam sua graça de forma tranquila, gradual, em que ela vai gradualmente te conduzindo, te moldando, te aperfeiçoando. Mas quando você cultua a divindade terrível, num determinado momento, simplesmente ela manifesta como um raio. E quando ela se manifesta como um raio, toda a nossa consciência ordinária de repente se dissolve e você é imediatamente lançado numa consciência não dual. Então, elas são aterrorizantes nesse sentido, porque elas são uma dissolução total e instantânea do ego, por exemplo, né, assim por diante. Então é assim que, por exemplo, Bhairava aparece no Shiva Sutras como uma manifestação instantânea, né, da consciência não dual. E Kali também tem alguns aspectos relacionados a isso, né, dessa forma. Então quer dizer que os devotos e praticantes das sadhanas das divindades terríveis eram pessoas que estavam buscando um tipo de iluminação que é a iluminação instantânea. Diferente da iluminação da libertação gradual, por estágios. É aquela libertação que vem de uma só vez. Então, as divindades terríveis são aquelas que manifestam esse tipo de iluminação de uma só vez, num só golpe. Né? E os praticantes desse tipo de sadhana eram pessoas muito associadas com a imagética dos crematórios. E aqui entra um outro aspecto das divindades terríveis. Que elas estão associadas a aspectos mortíferos, por isso elas aparecem como terríveis. Então, elas são divindades que principalmente estão visíveis na nossa experiência mundana em espaços relacionados à morte. Então, o campo crematório é um espaço sagrado muito específico na cultura hindu. Por quê? Não é igual o crematório ocidental moderno, que você tem um forninho lá, é tudo limpinho. Assim. O campo crematório é um lugar sujo. Você tem lá um monte de lenha, você vai jogando o corpo humano em cima daquilo e vai queimando. E fica aquele cheiro de carne, de churrasco, assim, emanando pelo ar e diversos pedaços do corpo espalhando pela região. Então você anda no campo crematório, tem um monte de pedaço de osso, de carne, de cérebro, entendeu? Então é um lugar absolutamente aterrorizante, terrível, né? Assim. Mas é o lugar onde um encontro direto com a morte se dá. E o crematório em si é a forma da divindade terrível. Kali, Bhairava, eles são a forma do próprio crematório. Por quê? Eles são a grande pira crematória do universo. Todo o universo está sendo continuamente cremado, né, nessa divindade. Então, nesse sentido, a Kali, por exemplo, é a divindade que é o tempo. Né? Ela é o tempo. E o tempo é a grande pira crematória de todos os seres. Nós estamos continuamente queimando como oferendas no altar do tempo. Então, o crematório é terrível em sua aparência. No entanto, se você supera o medo, quando você vai no crematório desses, na Índia, assim, quando você supera o medo e fixa ali sua mente, né, naquele estado do medo, sem deixar ser tomado por ele, assim, de todas essas coisas nojentas e terríveis ali, você vai encontrar um aspecto secreto que está presente no crematório, que é a paz. Onde a morte se manifesta, tem algo de aparentemente inauspicioso acontecendo. Mas no fundo, no coração daquele evento, está uma profunda tranquilidade. Isso a gente experiencia na nossa cultura um pouco em cemitérios. Cemitérios são locais que, quando você anda no cemitério, parece que tem uma calma sobrenatural ali, uma quietude, uma tranquilidade, uma paz sobrenatural presente. E essa é a natureza das divindades terríveis. Elas são aparentemente inauspiciosas, porque elas são aterrorizantes, porque elas são o fogo que tudo devora. No entanto, secretamente elas são o paz supremo. E elas não só são a morte, mas elas são a morte da morte. A morte devora todos os seres, mas essas divindades elas devoram a morte. E assim revela a imortalidade. E a morte também é algo que muitas vezes acontece de repente. Né? E essa repentinidade da morte é o que você contempla na repentinidade da consciência da iluminação.
Então, quando você tem esse flash de iluminação que de repente, puf, né, toda nossos conceitos se dissolvem de uma só vez, você está direto na consciência não conceitual, não dual, assim, né? Esse raio iluminante, ele tem muito da natureza da instantaneidade da morte, assim. É nesse sentido que, na verdade, tipo assim, todas essas formas divinas são manifestadas pela divindade, elas são reveladas pela divindade, assim nós entendemos. Então nós não entendemos que são meros construtos sociais, culturais. São formas reveladas pela divindade, mas são formas reveladas para recipientes dessa revelação. Então, as revelações sempre são coisas que se dão na interface entre o divino e o humano, entre aquele que revela e aquele que recebe a revelação. E assim, todos os elementos culturais que constituem a psique, né, do recipiente também estão contidas nessa revelação porque é um diálogo, né, a divindade se apresentando para esse recipiente. Então, como um diálogo, ela se apresenta em termos do recipiente, né? Então, é esse aspecto cultural da vida indiana, que é o crematório, que inspira a forma das divindades terríveis. Ou melhor, é através desse fator cultural da psique, né, dos recipientes das revelações tântricas, que a divindade está se revelando. Essas práticas, de fato, elas, no Tantra do Sarvanaya, as divindades terríveis, elas são adoradas apenas posteriormente porque elas são práticas mais intensas, né? O Acharya comenta conosco assim que sem você ter base das divindades pacíficas, você não consegue sustentar essas práticas terríveis, a não ser que você viva num crematório full time, você não tenha responsabilidades no mundo, e você tem que lidar com, né, o mundo da dualidade. Assim. Então, é isso que essas formas terríveis da divindade representam. Então, nesse sentido, para as tradições que cultuam essas divindades terríveis, o aspecto terrível da divindade é supremo, superior ao aspecto pacífico. Mas para as tradições que cultuam o aspecto pacífico é superior ao aspecto terrível. O aspecto terrível aparece ali como, de algum modo, purificador. Né? Mas a experiência da realização última em si mesma, ela se manifestaria ali como algo que é pacífico. Assim, né? Então, você tem essas diversas possibilidades e formas de compreender. Né? Mas, em última instância, essas divindades são todas manifestações da mesma divindade para nós. Né? Então, Kali e Tripura Sundari não são divindades diferentes. Então é isso, assim nós encerramos aqui nossa sessão de perguntas. Talvez haja mais perguntas que não chegaram até mim até o momento dessa gravação. Se muitas outras perguntas relevantes vierem a aparecer, de repente eu faço mais um vídeo, mas eu imagino que essas 12 perguntas aqui permitem que muitas dúvidas sejam sanadas. Né? Então agradeço a atenção até aqui e sintam-se livres para compartilhar essa playlist, né, com esses vídeos aqui com seus conhecidos, interessados. Não torno essa playlist pública porque eu quero que ela seja passada só de boca em boca, assim. Eu não quero que fique aí na internet assim para qualquer um jogar no Google, né? Mas as pessoas passando aí de boca em boca, pode, né, compartilhar com quem quer que você conheça que tenha algum interesse. E é isso, muito obrigado. Paracharanakritam va kayajam karmajam va shravananayanajam va manasam va paradham vihitam avihitam va sarvametat kshamasva jaya jaya karunabhe shri mahadeva shambho. Jai Mahadeva Jai.